Saudações a todos e a todas. Continuando a nossa aula sobre o absolutismo monárquico, né, e a formação dos Estados nacionais, nós vamos falar aí agora sobre a formação dos primeiros Estados nacionais, ou Estados mais proeminentes, potências europeias, aí, a partir do século XIV até o século XVI. Né? Então, como é que se formaram, por exemplo, o Estado de Portugal, o Estado da Espanha, o Estado da Inglaterra, o Estado da França. Compartilho com vocês o PowerPoint. Então está lá, né? O título continua o mesmo, né? Nós vamos então para esse segundo quadro, que é a formação da Espanha, Estado Nacional Espanhol. Cabe lembrar que a Espanha foi aí durante muitos séculos, né? A partir do século VII até o século XIV, dominada, a região da Península Ibérica, dominada pelos árabes muçulmanos, né, que empreenderam um grande desenvolvimento na Península Ibérica em relação aos demais reinos, né, ali de toda a Europa. Então, com um progresso científico forte, né, cultural, arquitetônico, comercial, né, porque os árabes são, por excelência, bons comerciantes, né? Então, revolucionaram a agricultura na Península Ibérica, a produção das manufaturas, além do comércio muito rico com o Oriente, né? Mantinham relações comerciais, né? Com todo o Mediterrâneo. Então, a partir aí do século XII, começam algumas guerras de reconquista, que nós chamamos, né? Contra os muçulmanos. E essas guerras de reconquistas patrocinadas por nobreza e monarquias cristãs contra o domínio muçulmano, vai proporcionar aí a independência de algumas áreas, tá, da Península Ibérica, e destaca dentro dessas áreas o Reino de Castela e o Reino de Aragão, né, que, a partir aí do século XV, uma união entre o casamento da rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão, possibilitam aí a primeira monarquia, de fato, centralizada dentro da Península Ibérica. E eles vão empreender aí a guerra contra a conquista de Granada, do Reino de Granada, sobre a posse dos muçulmanos, expulsam os muçulmanos, anexam o Reino de Granada ao Reino de Aragão e Castela, e anexam também o Reino de Navarra, sob pressão política, né, ao Reino de Castela, Granada e Aragão, né, e outros, né? Sabemos que até hoje na Espanha tem algum problema, né? Alguns problemas ainda em relação a essa união forçada, né, feita aí a partir do século XV. Então, mas aí inaugura de fato o Estado espanhol. Portugal, nós já havíamos falado disso, né, quando falamos do mercantilismo, que a partir do século XIII, empreende um movimento de separação do Reino de Castela, né, do Reino de Portugal, né, do Reino de Castela, e com a Revolução dos Avis no século XIV, volta de 1330, né, a Casa de Avis, uma casa nobre, empreende uma revolução que submete todas a nobreza lusitana sobre a centralização política de Dom João I, né? Primeiro monarca de Portugal. Então, por isso, Portugal é considerado o primeiro Estado nacional da história, né,
tal qual nós concebemos o Estado Nacional até hoje. Na França, a França havia uma questão entre França e Inglaterra de que dinastias de nobrezas francesas e inglesas possuíam reinos tanto na Inglaterra quanto no Reino Franco, né? Então, ora, alguém da Inglaterra, um nobre forte da Inglaterra, reivindicava poder sobre os demais feudos, tanto na Inglaterra quanto na França, quanto também na França fazia a mesma coisa, né? Descendente de monarcas francos, descendente de monarcas normandos, bretões, né? Viviam em conflito ali por poder. E a França até que começa a empreender uma unificação em torno, uma centralização em torno da monarquia francesa, até por volta do século XIV, quando entra em guerra com a nobreza inglesa, chamada Guerra dos 100 Anos, que dura de 1337 a 1453, portanto, foi até mais de 100 anos, né, para quem dominava, né, quem detinha poder de fato, né. A guerra levou a um enfraquecimento muito grande de todas essas nobrezas, mas, de fato, separou definitivamente, né, os reinos da Inglaterra e da França. Ou seja, quem tinha ingleses que tinham terras na França foram para a Inglaterra, franceses que tinham terras na Inglaterra foram forçados a saírem e voltarem para a França. Então, separou de vez, né, essa relação ambígua de poder e de terras em ambas as sociedades, né? Bom, a partir daí entra em declínio essa pretensão da monarquia francesa de unificar o reino, né? Entra as guerras religiosas de 1562, 1598, em que católicos entram em disputas com protestantes, né? Cito aí para vocês, por exemplo, a Noite de São Bartolomeu, de 1562, 1552, aliás, 1562, em que Paris correu sangue pelas ruas, uma matança indiscriminada de huguenotes, ou seja, protestantes, calvinistas, né? Os chamados assim, os protestantes, na França. Então, essas guerras, uma dinastia apoiava, era católica, outra dinastia era protestante, e isso entrou em uma guerra absurda, de grande intolerância, cujo fator estava, além da política e economia, questão religiosa, um enfraquecimento cada vez mais dessa centralização de poder na França, que vai ser resolvida a partir do rei Henrique IV, que, através do chamado Édito de Nantes, né, um acordo firmado entre católicos e protestantes, né, coloca paz ao reino, né, isso traz ordem ao reino, e, a partir daí, Henrique IV consolida o absolutismo na França, né, que vai aí suceder os seus filhos, né, até chegar à dinastia dos Luíses, né, Luís III, XIII, Luís XIV, Luís XV e assim por diante. Aliás, Luís III, né, Luís IV, Luís XV, a dinastia dos Bourbons. Na Inglaterra, já havia um precedente interessante, que é a chamada Magna Carta de 1215, e a convocação do parlamento a partir daí.
O que significa isso? A Magna Carta foi uma decisão tomada pela nobreza na Inglaterra de impor limites ao poder do rei, né? João Pequeno, João alguma coisa assim, e por limites ao rei, em que o rei só podia, por exemplo, aumentar imposto mediante a convocação, mediante a aprovação da nobreza e do clero, né? Travar guerras com autorização, né? Convocar exércitos sobre aprovação da nobreza e do clero. Então, julgar direito de justiça após o julgamento, né, das pessoas. Então, propunha uma série de limitações ao rei, né? E o rei vai aceitar isso, porque senão ele será deposto. Além do que, a criação do parlamento, né? O rei, quando tivesse que tomar uma decisão, ele teria que convocar o parlamento e ter autorização desse parlamento, representado aí, né, por representantes da nobreza e por representantes da igreja. Posteriormente, esse parlamento na Inglaterra vai tomar um poder tão forte que hoje é uma monarquia parlamentarista, né? Entra em declínio esse projeto de centralização de poder com a Guerra dos 100 Anos, né? Terminada a Guerra dos 100 Anos, começa a chamada Guerra das Duas Rosas, entre uma dinastia muito forte dos York e uma dinastia dos Lancaster, né, que entram em conflito, se destroem, né, entram em declínio, e surge uma nova dinastia, chamada dinastia dos Bourbons. Essa dinastia dos Bourbons ascende na Inglaterra por causa do declínio, o empobrecimento, né, a destruição das outras casas nobres, das outras, né, nobrezas. E aproveita, através de Henrique VIII, né, um momento de grande conturbação econômica e política dentro do Reino da Inglaterra, ele promove a centralização de poder, além do que promove a reforma anglicana, ou seja, ele aproveita o momento da reforma protestante, que questiona e se opõe ao poder da Igreja Católica. Ele vai romper com a Igreja Católica e formar uma Igreja Católica inglesa sobre o poder do rei. Então, portanto, agora ele terá não só poder político, temporal, mas terá também poder espiritual, atemporal. Então, esse é um poder absoluto, né, consolidado por Luís XIV, né, prosseguindo aí com Elizabeth I, sua filha, né, e aí é a consolidação do absolutismo na Inglaterra. Eu fico por aqui, agradeço a todas e a todos, fiquem em paz.